Graça e paz, paz de Deus, Shabbat Shalom. Caros irmãos, eu saúdo sempre com essas saudações. Eu gostaria nesta manhã novamente de desejar a todos que Deus os abençoe. Não sei a hora que você vai ver esse vídeo, mas a hora que você vê, que a benção de Deus possa estar sobre você. Deixando claro que esse vídeo não é uma pregação, apenas um esclarecimento referente a acontecimentos que estão ocorrendo nesses últimos tempos, que se fazem necessário para que o povo que realmente quer servir a Deus em espírito e em verdade tenha então a ciência e o conhecimento necessário para a salvação da sua alma. E o que mais está implicando nesses últimos dias, além do pecado que tem se manifestado de uma forma, tem se multiplicado de uma forma muito grande, vemos também, infelizmente, muitas igrejas que também estão construindo em terrenos instáveis, vamos dizer assim. O nosso coração, quando está estável, não é? Nosso coração é como um terreno, ensinos errados. Isso acontece quando a Bíblia é colocada de lado, é descartada, quando a pessoa diz que a Bíblia contém a palavra de Deus, ou quando se escuta em algum lugar que não precisa muito se usar a Bíblia, vai mais na profecia. Isso, irmãos, é algo muito errado. Isso já é uma doutrina maligna que tende a afastar o irmão ou a irmã da verdadeira finalidade que é Jesus Cristo e que é a salvação da nossa alma. Sendo assim, temos que ter cuidado, muito cuidado. Eu, infelizmente, tenho que dizer isso, mas gostaria de estar pregando outra coisa. Mas vejo, irmãos, que o que está ocorrendo nesses dias, não só na denominação a qual eu frequentava, mas em outros lugares também, e que está entrando dentro das denominações. Eu não estou aqui generalizando, não digo que são todas, coisas estranhas, coisas que não existiam e que nós estamos vendo acontecer nesses últimos dias. Há pouco tempo estava falando de uma federação. Se nós formos olhar isso ainda, irmãos, ainda isso é pouco perto do que está acontecendo. Poucos dias em uma determinada denominação, uma pessoa que fazia parte da política subiu em um dos púlpitos de uma denominação que tem por ensinamento desde 1961, que não foi revogado, que isso é proibido. Esse ensinamento foi tratado conosco do ministério. E claro que estava escrito que foi revelado, ou melhor, foi falado que era revelado pelo Espírito Santo para nós. Então, agora eu pergunto, se foi revelado pelo Espírito Santo realmente e não houve uma revogação, por que se faz isso constantemente? Vocês não sabem, talvez, vocês estão sentados no banco e não sabem, mas isso que estou falando é real. Inclusive, eu tenho esses ensinamentos até hoje. Então, quando se diz, irmãos, que nós temos que examinar as coisas, as escrituras, nós devemos ter bastante profundidade naquilo que examinamos. Procurar, ainda que você não tenha estudo, material, mas procurar entender, se precisar perguntar para alguém, não para qualquer pessoa que seja lá do ministério, porque ele vai te dar uma resposta diferenciada, porque ele não vai querer que você saiba a verdade. Mas procure alguém de sua confiança espiritualmente que tenha realmente integridade, ou se caso você não tiver uma pessoa que você possa confiar desse jeito, dobre os teus joelhos. Primeiramente, seria o melhor, dobrar os teus joelhos e orar a Deus e pedir o discernimento, para que nós não sejamos enganados. Porque ensinamentos mal aplicados, irmão, nós sabemos que não são algo novo. Desde o tempo que Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo andava aqui na terra, ele já repreendia os escribas e os fariseus. Para quem não sabe, irmãos, escribas eram que escreviam, eles chamavam escribas. Eles escreviam as leis, escreviam os mandamentos, escreviam escritores, certo, irmão? E geralmente eles escreviam aquilo que era da época o mais importante para eles, que na verdade para nós também que era
um mandamento, uma doutrina vinda do Eterno. E eles transmitiam aquilo e escreviam, mas muitos deles queriam torcer as Escrituras. E isso também trouxe uma grande preocupação, porque muitos estavam já ignorando, irmãos, até passagens das próprias Escrituras, porque os escribas e os fariseus torciam aquilo que estava escrito para o seu próprio benefício. Então, para nós entendermos isso, nós temos que estudar, temos que buscar. Não excluir esse assunto, estudar dos nossos pensamentos, achar que tudo Deus vai mandar de mão beijada. De forma alguma, Deus quer também que nós nos esforçamos. Lógico que a sabedoria humana ela tem um limite. Nós não vamos encontrar tudo perfeito. Porém, podemos tirar proveito daquilo que estudamos. Sim, podemos tirar. Que até o apóstolo Paulo disse, examinai de tudo e retende o bem. Porque sabemos, irmãos, que se nós estivermos debaixo de falsas doutrinas, podemos ser enganados. Vejamos que no Novo Testamento e as Escrituras nos dizem que continuarão sendo ensinadas essas coisas. Mateus 7, versículo 15, 2 Pedro 2 e 1, e 1 João 4 e 1. E Paulo adverte, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmo. 2 Timóteo 4, versículo 3. E é o que temos visto em determinadas igrejas, congregações. Você dá mais valor àquilo que você ouve do que aquilo que está escrito e que é fácil de compreender. Então dá para nós ficarmos surpresos, assim como Paulo. Né? Quem somos nós para se compararmos com ele? Porém, eu digo surpresos. Nós podemos ficar surpresos quando vemos uma coisa dessa acontecer e outras acontecerem também, como troca de favores, como colocações de familiares em cargos que deveriam ser colocados àqueles que realmente estivessem capacitados e colocados devidamente no lugar por uma determinação, por um esforço vindo da parte de Deus, pelo esforço da pessoa, claro, mas também a escolha de Deus. Não é esforço no sentido de querer ser na marra, não. Mas esforço na oração, na consagração, isso é um esforço. Quando você faz isso, é uma obrigação, mas muitas das vezes temos que usar a força. Mesmo porque o reino de Deus é tomado à força. A nossa carne, ela tem por tendência a querer ficar em repouso, a não querer se esforçar nesses aspectos. Quando é um lazer, quando é uma coisa material, a carne já tem mais prazer. Mas quando se trata de uma oração, de um tempo para tomar aquele tempo para Deus, no sentido de servir a Deus naquele dia, naquele tempo, se dedicar a Deus de todo o seu coração, porque Deus cuida de nós todos os dias, muitas das vezes nós deixamos a desejar. Graças a Deus que Deus é cheio de misericórdia. Então Paulo também ficou surpreso. Os que estavam na Galácia, que estavam se afastando em Gálatas, né? Gálatas, os que moravam em Gálatas moravam na Galácia, né? Galácia. Estavam se afastando tão depressa, irmão, daquele que o chamou para seguirem o caminho de Cristo, foram chamados. E para seguirem outro evangelho, na realidade, que não foram chamados, começaram então a seguir o evangelho que ocorre e que algumas pessoas estão perturbando e querendo perverter o evangelho de Cristo. Isso ocorre. Pessoas que pregam o evangelho da prosperidade, o evangelho que só fala da benção, o evangelho que só fala de portas abertas. Enfim, esse evangelho não é o verdadeiro evangelho. O evangelho de Jesus Cristo é um evangelho que fala primeiro o ponto-chave é a salvação da nossa alma. Aquilo que nós temos que pensar em primeiro lugar é sobre a salvação da nossa alma. Alguns dizem, mas isso todos nós sabemos, nós queremos saber o nosso dia de amanhã, o depois. E alguém queria saber tanto sobre isso, e o Senhor
falou assim, basta cada dia o seu mal. Quer dizer, nós temos que se preocupar com o reino dos céus, porque se quem se preocupa no sentido não quer dizer que você tem que ficar toda hora, não é isso, mas é no sentido de você estar ligado toda hora. Em qualquer momento, você pode estar tendo um lazer, mas você está ligado com o Senhor. Você pode estar num passeio, você está ligado com o Senhor. Ninguém é obrigado ninguém tem que ficar o resto da vida, vou dizer assim, não ter um lazer, não é isso. Nós não podemos ser fanáticos. Porém, se nós não deixar, irmãos, que esta comunhão esteja conosco constantemente, seja no lazer, seja no passeio que nós vamos fazer, seja numa viagem, nós corremos o risco, irmão, de ser facilmente enganados. Então temos que estar sempre em comunhão com Deus. Você está onde estiver, a tua oração antes de você sair, a tua oração quando você chega, mesmo que você está em lazer, o que custa antes de você deitar-se para descansar do dia que você estava de férias? Você está de férias, você está passeando, enfim, olhando a natureza e tudo bem, isso não é pecado, porém, quando você chega em casa que você vai repousar, você não deve esquecer-se de orar, ou ajoelhado, ou sentado, enfim. Não deve se esquecer de agradecer a Deus por aquele dia. Não podemos esquecer de Deus, irmãos, e de Jesus Cristo. E o que está acontecendo? Hoje tem denominações que nem pregam mais Jesus Cristo e que não querem que seja pregado Jesus Cristo. Eu tenho aqui um amigo meu, até pedi para ele fazer um áudio, né? Mas depois eu pensei bem, não vou envolver ele nisso. Ele foi afastado do seu ministério praticamente, não que ele foi afastado, ele se viu obrigado a se afastar. Ele mesmo teve que entregar uma carta. Por quê? Porque ele estava ensinando o evangelho para as crianças na sua reunião de jovens. O ancião ele chamou a atenção. Ora, eu pergunto, como pode uma denominação que se diz cristã, né? Eu já não posso dizer que ela é totalmente cristã. Quando eu a conheci, há muitos anos atrás, não era assim. Eu posso dizer que, pelo menos no meu tempo de jovem, não era assim. Agora eu vejo que o caminho que eu seguia há muitos anos atrás, ele se transformou em outro caminho. Por isso que muitas das vezes, irmãos, eu tenho aqui feito vídeos e as pessoas não entendem, pensam que eu estou falando mal da sua denominação. Jamais a minha intenção aqui não é falar mal da sua denominação, mas sim esclarecer para você o que está acontecendo e que você muitas das vezes não compreende, ok? Então, nós temos que ter, irmãos, isso no nosso coração. Nós não podemos acrescentar nada, nem remover nada. A Bíblia inclui isso, irmãos, está escrito. E inclui um sério aviso para não acrescentar e nem remover nada das suas palavras. Isso está escrito em Apocalipse 22, versículo 18 e 19. Em vez disso, Paulo também nos exorta a manter o padrão dessas palavras que você ouviu. Ele falou assim, que você ouviu de mim com fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Ele falou isso para Timóteo, está no segundo livro, ou melhor, na segunda epístola a Timóteo, capítulo 1, versículo 13. A sã doutrina bíblica refere-se aos ensinamentos que estão em conformidade com a palavra revelada de Deus. A Bíblia, as falsas doutrinas já são ideias que acrescentam e subtraem, irmãos. Contradizem ou anulam os ensinamentos dados na palavra de Deus. Por exemplo, qualquer ensino que negue o nascimento virginal de Jesus Cristo é uma doutrina falsa e contradiz o ensino. Está escrito Mateus 1, 18 e 25. Podemos julgar também como falsas doutrinas as que negam a existência do inferno, com base em Apocalipse 20, 15 e Tessalonicenses 1, 8. As próprias palavras de Cristo em Mateus 10, 28 e 25, 46 ensinam e afirmam que existem muitos, que existem muitos caminhos para Deus e opõem diretamente a verdade que é Jesus e é o único caminho para a salvação. Quando você,
na tua simplicidade, diz que você está numa igreja que é o caminho, que é a graça, você sem perceber, você está saindo fora de uma forma muito sutil daquilo que está escrito. Isso pode trazer para você um prejuízo muito grande. E você muitas das vezes na simplicidade repete isso quando vai agradecer em algum testemunho. Nós temos que entender que nós somos chamados em Cristo Jesus. Nós não fomos chamados em um caminho, que é uma denominação. Isso faz com que nós estamos colocando a denominação acima do nome de Jesus Cristo. E colocando alguma coisa acima do nome de Jesus Cristo, nós estamos idolatrando aquilo. E isso dá para nós entendermos que não é correto. Por isso nós temos que procurar discernir. Vejamos que os bereanos em Atos 17:11 examinavam as Escrituras todos os dias para ver se tudo era assim mesmo, como Paulo havia pregado. E se nós seguirmos os exemplos desses cristãos, estaremos bem movidos, bem guiados, entendeu, irmãos? E bem protegidos, e vamos garantir que vamos permanecer no caminho de Jesus Cristo, que é Ele próprio. Então, irmãos, tenhamos cuidado com certas coisas, tenhamos cuidado para que nós não sejamos enganados. O adversário hoje, irmãos, ele não vem como muitos pensam. Então, eu vou fazer outros vídeos, não vou fazer só, eu vou fazer esse vídeo pequeno e vou dar continuidade, a vídeos referentes a este que eu acabei de fazer agora, ok? Deus abençoe a todos e fique com Deus.